Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Hoje teremos uma reunião entre o presidente Jorge Salgado e conselheiros da Mais Vasco para justificar a permanência do atual treinador Zé Ricardo e também sobre o que vem acontecendo no departamento de futebol do Vasco. Além desta reunião que irá acontecer hoje, ontem também já tivemos uma reunião com alguns vice-presidentes do clube e aquele grupo de conselheiros, né? Aquele grupo ali que ajuda o Jorge Salgado a comandar o clube. A gente, é claro, vai falar sobre isso. O clima dentro do Vasco não é dos melhores, muitas pessoas querem a demissão do técnico Zé Ricardo e a única pessoa, ou uma das únicas, que querem a permanência do mesmo é o atual presidente, quem tem a caneta na mão. A gente vai trazer informações sobre esta situação, falar também sobre Fernando Praz, ontem que o mesmo participou de um podcast do YouTube, revelou sobre a política do clube, disse que de fato a política do Vasco é uma das piores do futebol brasileiro e deixou inclusive a sua opinião sobre a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Além dessas, muitas outras informações e é claro, você não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você está no Acorda Vascão, vídeo que era para sair às 11, está saindo ao meio-dia e meia. Mas fique ligado, às 5h30 ainda teremos o Fala Gigante e às 10h30 da noite o Boa Noite Gigante. Fique sempre ligado aqui no nosso canal, a sua presença é importantíssima. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o crescimento do nosso canal, queremos chegar aí aos 64 mil inscritos e deixe o seu like aqui também no nosso vídeo. Vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 joinhas, que ajuda demais que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais vascaínos aqui nesse YouTube. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar falando sobre a reunião que ocorreu ontem na parte da tarde entre o presidente Jorge Salgado e os seus vice-presidentes. Após, né, os resultados ruins feitos aí, né, no caso, por esse atual elenco, inclusive também é realmente a demonstração de um mau trabalho realizado pelo atual técnico do Vasco, Zé Ricardo, foi o principal tema desta reunião que acontece normalmente às segunda-feiras entre o presidente e o VP e os VPs, né, que no caso é o Vitor Roma, o VP de marketing, o VP também do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo Fonseca, o VP do Conselho Fiscal João Marcos Gomes de Amorim, o VP do Conselho de Beneméritos Peralta, e também, né, aquele comitê consultivo, no início eu falei do vídeo conselheiros, mas é um comitê consultivo, que faz parte aí também o VP de Esportes Olímpicos Marcel Cascos, os conselheiros Cláudio Cardoso e Flávio Lopes e o VP de Projetos Especiais Pedro Seixas, se reuniram nesta tarde de segunda para comentar sobre a não demissão do técnico Zé Ricardo e também sobre outros assuntos do departamento de futebol, porém principalmente esse, porque realmente está nítido, acredito que para todo torcedor vascaíno que não tem mais condições do Zé Ricardo permanecer no cargo de treinador do clube. E atualmente ele continua neste cargo, pois o presidente Jorge Salgado não é a favor de sua demissão. Então ontem ele foi aí a esta reunião dar explicações sobre as decisões tomadas no departamento de futebol, porém principalmente sobre a permanência do técnico Zé Ricardo. Ele se opõe completamente à demissão do mesmo, né? Ele quer que o Zé Ricardo permaneça no cargo de treinador. Para ele, no caso, para o presidente Jorge Salgado, acha que o Zé Ricardo é o treinador do Vasco e é ele que vai fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. Então, realmente, ele vai continuar com esse posicionamento, pelo que parece, até o final. A impressão após o término da reunião é que de fato não vai haver mudança nesse sentido, pelo menos até a partida contra a Chapecoense. E eu acho que além da partida contra a Chapecoense, também não vai haver mudança até a partida do Vasco contra a Ponte Preta em São Januário. Lembrando, o Vasco encara a Chapecoense neste final de semana, sexta-feira às 9h30 da noite, e após a partida contra a Chapecoense, o Vasco encara a Ponte Preta no Rio de Janeiro. Eu acredito que esse jogo será o jogo decisivo para o Zé Ricardo. Mesmo que ele perca ou obtenha um resultado ruim contra a Chape na sexta-feira, o grande X da questão, né, a grande decisão realmente para o técnico Zé Ricardo será contra a Ponte Preta no Rio de Janeiro. Além desta reunião que ocorreu ontem, hoje também terá uma nova reunião. Dessa vez com alguns conselheiros. A informação que a gente teve através do GE é que o Jorge Salgado vai se reunir com alguns aliados nesta terça-feira para dar explicações sobre as decisões tomadas no departamento
de futebol e, é claro, em especial, sobre também a permanência do técnico Zé Ricardo. Uma pressão muito grande vem sendo feita. O presidente do Vasco, de fato, se opõe à ideia de uma troca neste atual momento, como a gente já vem informando a vocês, e a reunião será com alguns conselheiros da Mais Vasco, para tentar normalizar e acalmar essa pressão que vem sendo feita tanto em cima do treinador quanto também em cima da atual diretoria. De fato, muita gente pressionando, muita gente quer a saída do técnico Zé Ricardo, que não apresenta um bom trabalho até o momento. É nítido que o trabalho feito em cima do Vasco é ruim, é um trabalho cheio de falhas, é um trabalho fraco, é um trabalho que realmente não demonstra nenhum tipo de evolução desde o início da temporada. Reforços chegaram, contratações chegaram e o Vasco continua o mesmo que enfrentou o Volta Redonda lá nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E isso, de fato, é preocupante. Porém, por enquanto, para o Jorge Salgado, ele é o treinador e ficará até o final da temporada. Mas é claro, caso os resultados não apareçam, dificilmente o Jorge Salgado continuará com a mesma posição, com o mesmo posicionamento. Vamos esperar, vamos aguardar 2 reuniões. Na parte da tarde vamos trazer aí notícias do que aconteceu nesta reunião na tarde desta terça-feira, mas é claro, por enquanto, o clima é muito quente nos bastidores de São Januário, inclusive novos nomes já são comentados, aliás, nos corredores de São Januário. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui sobre Fernando Praz, né? A gente informou para vocês sobre essa pressão que vem sendo realizada dentro aí do Vasco da Gama, principalmente se tratando de uma pressão política, né? Oposição, situação, muitas pessoas aí unidas para a saída do técnico Zé Ricardo. Porém, mesmo assim, às vezes, né, ou aliás, na grande maioria das vezes, a política do Vasco é maléfica ao clube. Isso é nítido. Como, por exemplo, nas últimas eleições, a gente viu que foi uma eleição judicializada em 2017, se eu não me engano, ou 2016, nas eleições do Brandt com o Eurico, também foi judicializado. Nas eleições do Roberto Dinamite com o Eurico Miranda, também foi judicializado. Ou seja, das 4 últimas eleições do Vasco, todas elas foram para a justiça, o que evidencia a política do nosso clube. Uma política que lesa o Vasco a cada ano que passa de uma maneira degradante. Essa é a grande verdade e hoje a gente se encontra no momento que acredito que, é claro, a SAF é um projeto que pode financeiramente melhorar o Vasco, mas principalmente no fator político, isso é o que traz mais alegria para o torcedor. Saber que a SAF poderá extinguir de vez a política dentro do futebol. No caso, a política ficará ali, é claro, permanecerá, aliás, na parte associativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas não lesará o futebol da maneira que vem lesando nestes últimos anos. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma pessoa que viveu o Vasco durante quase 3 anos, se eu não me engano, que foi o goleiro Fernando Praz. Ontem, ao canal Flow Esporte Clube, ele participou de um podcast onde falou sobre a política do Vasco e se posicionou também sobre a possível transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras. Acredito que um dos maiores goleiros aí da história do nosso clube, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, que conhece demais o gigante da colina e se posicionou sobre essa mudança do Vasco para uma SAF e também sobre a política do clube que tanto lesa o nosso gigante. Peguei uma fase complicada do Palmeiras, mas não se compara com a do Vasco. É mesmo? Só para ter uma noção. Eu comecei a acompanhar mais o Vasco a partir de 2008, porque em 2009 eu fui para lá. 2008 saiu Eurico, entrou Dinamite, né? Era para entrar no começo do ano. Foi para Justiça. Entrou, que nem a última eleição, mesma coisa, né? Aí depois o Dinamite ficou dois mandatos, eu acho. De 2008 até 2013, uma coisa assim. Aí depois entrou o Eurico de novo. Justiça. Aí depois entrou o Campelo. Justiça. E agora com o Salgado. Justiça. Então, as últimas 4 eleições foi pra Justiça, cara. Né? Mas eu acho que a chance de dar certo é maior com a SAF do que com a associação. Você vai dizer, mas olha quantos clubes vivemos há 100 anos no futebol brasileiro e a gente foi... muita gente fala isso, né? Tem que virar a SAF porque o Brasil tá uma merda. A gente foi pentacampeão nesse modelo. Sim. Mas o mundo mudou. É verdade. Claro. A gente foi campeão naquela época. E por que os países que dominavam antes cederam o domínio pro Brasil? Porque, de alguma maneira, a gente deve ter evoluído. Então, quer dizer, o mundo mudou, cara. Não é... O que era bom há 50 anos não quer dizer que seja ruim, mas ele não é mais viável. Tem modelos melhores. É a mesma coisa. Então, como vocês viram aí, né, o Fernando Praz dizendo que
de fato, a SAF realmente tem grandes chances de dar certo dentro do Vasco. E com relação à política, ele ficou nítido, né, para ele, e ele deixou bem claro também que nunca viu isso em lugar nenhum, uma política tão suja quanto a do nosso clube. É complicado e volto a repetir, o que mais deixa o torcedor feliz com a chegada de uma possível SAF é saber que a política do Vasco não estará tão presente no seu futebol quanto esteve nesses últimos anos e, de fato, lesou o nosso clube. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. A gente vai ficar por aqui. Trouxemos aí informações importantes sobre reunião, sobre as palavras aí do Fernando Praz, um ex-jogador que conhece tanto o nosso clube, informando a você, torcedor, sobre a SAF, sobre a política do Vasco, que infelizmente, volto a repetir, é tão prejudicial. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. À tarde, por volta das 5h30 ou 6 horas, iremos retornar com conteúdo. É normalmente às 5h30 que os nossos vídeos saem na parte da tarde, porém como a gente acabou atrasando agora de manhã, a gente vai tentar colocar às 6 horas da noite para normalizar o horário e às 10h30 finalizaremos com o terceiro vídeo do dia. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por você ter ficado até o final e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!